Fala aí, meu povo! Hoje nós vamos falar sobre se descobrir feminista. Primeiro, vale esclarecer que não sou especialista no tema, não vou explicar o feminismo, eu vou contar a minha experiência sobre se descobrir uma pessoa feminista. Beleza? Beleza. Vamos começar do começo. Eu fui criada por um papai um pouco conservador, para não dizer machista. Ele cresceu muito com aquele pensamento de que isso não é coisa de mocinha, mulher tem que se dar respeito, minha vida não tá à venda, então ele media minhas roupas, sempre assim, de uma maneira um pouco descontraída, mas era o pensamento dele. E eu cresci muito com esse pensamento também. Então eu tinha muito daquilo, isso é roupa de vagabunda, mas também tá se oferecendo, essas coisas. Aos poucos, a minha mentalidade, ela foi mudando com a evolução do mundo, não é mesmo? Então começou assim com a questão, lá em 2012, acho que começou muito a se falar do estupro coletivo na Índia e assim, essa coisa da violência sexual, e aí eu comecei a pensar, né, porque muita gente tinha aquele discurso de, mas também na rua, 10 horas da noite, com essa roupa. E eu escutava as pessoas falando isso e eu comecei a pensar, mas não, por que a roupa da mulher tem alguma coisa a ver com isso? Não devia acontecer e ponto final. E aí eu fui começando a perceber algumas coisas que estavam em mim, que tinha como verdade e que eu não achava mais tanto verdade assim. Conforme foi se falando do feminismo, começou a ter mais voz para os movimentos feministas, eu comecei a pesquisar mais. Assim, como quem não quer nada. Então eu comecei a perceber algumas frases, comecei a perceber algumas figuras públicas, né, que eu comecei a me identificar um pouco com o posicionamento. Então isso também foi assim, aos pouquinhos, né? É um canal da JoJo aqui, é um vídeo de uma youtuber ali. Fui começando a perceber que eu ficava puta quando as pessoas presumiam que por eu ser mulher, eu precisava saber cozinhar. Fui começando a ficar puta quando eu escutava, mas se você não cozinhar, como é que você vai segurar marido? Pra qualquer pessoa, não necessariamente pra mim. Comecei a ficar meio pistola de perceber que as mulheres não estavam chegando na liderança. De perceber que eram poucas as mulheres na política. E isso foi me deixando meio pistola. Porra, velho, por que as coisas são desse jeito, né? Por que o mundo ainda tá assim, gente? Pleno século XXI, o que tá acontecendo? E aí o feminismo foi ficando mais forte, foi ficando mais presente. Até que este ano, junto com o meu estudo sobre autoestima, padrão de beleza, saúde mental, comecei a estudar mais o feminismo. Antes, eu achava que feminista eram aquelas mulheres que as pessoas estupidamente chamam de feminazi, né? Preconceituosamente chamam de feminazi. Então eu achava que uma coisa era igual à outra. Então era as mulheres exclusivamente, né? As mulheres que não se depilam, a marcha das vadias, enfim, não que tenha alguma coisa de errado com essas mulheres, mas eu achava que só aquele núcleo de mulheres era feminista. E aí eu fui entendendo que não. A dona de casa também pode ser feminista. Todo mundo pode ser feminista. E aí eu percebi que eu sou feminista. E aí eu pensei, nossa gente, é uma palavra um pouco forte, né? Não é não. Deixaram forte porque estão com medo do que a gente pode fazer, não é mesmo? E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o tema. Eu li este livro, não sei se vai estar focando. Este livro. Sim, o nome é Puta Feminista. É maravilhoso, eu super recomendo. Estou lendo agora este livro. E li também este aqui. Tudo maravilhoso. Porque você começa a entender que, na verdade, aquele tema, aquelas coisas estavam na sua cabeça há muito tempo. Mas você não conectava aquilo a uma causa maior. Então eu comecei a perceber que, gente, tava tudo aqui. Porque eu fui lendo, ainda mais esse aqui. Esse aqui foi o primeiro. Eu fui lendo assim, eu pensava, porra, é isso. Mas assisti o documentário da Netflix, que eu fiquei, passada. Assisti no avião,
olhava pro Fábio e ficava tipo, caralho, velho, eu tô no chão. No chão com esse documentário. E assim, eu acho, na verdade, que se mais mulheres estudassem sobre o tema, mais mulheres iam perceber que já são feministas. A gente tem tanto uma associação radical e ruim dessa palavra que a gente não para pra pensar no quanto ela é foda, no quanto ela representa uma causa gigante que é a nossa causa. Então, assim, me descobrir feminista contribuiu muito pro meu processo da saúde mental. Lógico que em alguns momentos é difícil. Às vezes eu escuto umas atrocidades que eu tenho vontade de... Epa! Mas ainda tenho amor à minha vida, estou escolhendo minhas batalhas. Já arrumei algumas discussões? Já escutei isso não é coisa de mulher, mulher não tem que mexer com isso. E já dei umas... Oi? Pois não? Mas assim, né? Eu sei que não dá pra sair comprando briga com todo mundo, que infelizmente tem muita gente louca nesse país de meu Deus. Mas já me sinto vitoriosa por saber debater esse tema, por ter propriedade pra conversar com alguém sobre o assunto. E aí, a cereja do bolo foi que esses dias eu fiz a minha tatuagem feminista. Dá pra ver? Tá escrito Girl Power. Esse foi o vídeo de hoje. Eu estou num novo cenário. É minha casa ainda. Ela é tão pequena que na verdade eu só virei o tripé. Então deixem nos comentários se vocês gostaram do novo cenário, se vocês gostaram do vídeo e se vocês também se descobriram feministas recentemente ou mesmo que não tenha sido recentemente, como que foi essa descoberta? Se vocês também estão estudando o tema, compartilhem, vamos trocar experiências. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e na semana que vem tem mais. Me aguarde.